Variedade de milho branca lançada pela Embrapa tem potencial para a produção de farinha sem glúten. Em diversas receitas de pães, bolos e biscoitos, a cultivar deve substituir a farinha de trigo. Inclusive, a farinha integral desse milho, ela fica com aspecto branco. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar você da cidade. E nesta edição, também é destaque. Agricultores iniciam o preparo do solo para a safra de arroz. Trabalho antecipado pode trazer economia e maior produtividade. O rolo faca ele incorpora a palha e ela apodrece com mais facilidade. Vacina contra o coronavírus desenvolvida na folha do tabaco começa a ser testada em humanos. Você vai rever com a gente a história do seu Ivo, que transforma restos de madeira de lei em obras de arte. São árvores mortas ou árvores caídas, né? Então, pedaços de raízes, de tocos, né? Então, esse tipo de coisa, né? Porque a madeira verde e a madeira de lei não dá para cortar. Na Serra Catarinense, mirante de vidro atrai turistas. Você teria coragem? Dá um medinho, mas é muito bom, muito bonito. E a receita da semana vai ter pão de fubá. Quem vai ensinar é a Roseli do Sítio Colina, que toda semana faz uma fornada de 18 pães para vender. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você está só começando. Agricultores já iniciaram a preparação do solo para a safra de arroz. Esta antecipação gera economia e depois também mais produtividade. Na propriedade do Dalso, na Valada Itoupava, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, 8,5 hectares são destinados ao plantio de arroz. Por aqui, algumas ações atípicas estão sendo aplicadas neste ano, a começar pela antecipação do preparo do solo. O trator passa incorporando à terra o gesso e o super triplo, que basicamente são responsáveis pelo cálcio e fósforo, necessários para a correção do solo. Mas o que mais chama a atenção é o uso deste equipamento, conhecido como rolo faca, que ainda é pouco utilizado em Santa Catarina. O rolo faca entra como uma alternativa para proteger o solo, já que corta a palhada sem enterrar no chão. Aqui na propriedade do seu Douzan, a primeira incorporação foi feita há 2 meses e o resultado foi bem satisfatório. O rolo faca ele incorpora a palha e ela apodrece com mais facilidade, né? Lógico que precisa de água para haver essa fermentação, porque se está seco também não vai apodrecer a palha, né? Com a análise de solo em mãos, a gente já aproveita esse momento para fazer correção de algum elemento, no caso o fósforo. Se tiver alguma deficiência muito grande em potássio, a gente já faz uma correção em potássio. E a relação cálcio-magnésio a gente já acaba trabalhando nesse momento também, ou com calcário, ou com algum outro tipo de corretivo para equilibrar o solo. A tecnologia ainda não é uma aposta de grande parte dos produtores, pois o uso se torna inválido em muitas situações. Então, quem presta o serviço para mim, não vale a pena ele comprar um equipamento desse para ele vir aqui trabalhar 5 horas por ano para mim. Tá entendendo? Se toda a comunidade optasse e não, vamos todo mundo passar rola faca, daí o cara pode adquirir, tá? Todo mundo fazer uma sociedade, né, do equipamento, né? Em termos de horas de trator, é bem menos, é lucro, né? Essa é uma época importante também da escolha da variedade do arroz que vai ser semeada. Em Santa Catarina, as variedades Clearfield têm grande uso nas propriedades, mas a tecnologia tem um período máximo de utilização.
Então essa questão de você usar Clearfield sequenciais, em algum momento tu vai ter que fazer uma adaptação e voltar a trabalhar com materiais convencionais. Aí o produtor se pergunta, tá, qual é o material que eu produzo agora? Aí esse é um trabalho que a gente faz nas nossas áreas de dia de campo e extensões fora, mostrando para cada produtor o que é, qual cada material vem produzindo todo ano, para que ele, dentro dessa condição, ele consiga escolher o material para ser sequente da próxima safra. Tradicionalmente, o plantio de arroz nas terras catarinenses é feito através do sistema pré-germinado, necessitando de uma quantidade significativa de água, desde o preparo do solo até a colheita. Aqui na propriedade, a água vem das redondezas e chega até as arrozeiras por gravidade. E para que isso aconteça, a chuva é de extrema importância. E a água, mais na parte final, onde começa a trabalhar com lodo, incorporação, ela é muito importante. Para quê? Para que quando você for plantar, toda essa decomposição já tenha ocorrido e não tenha acontecendo alguma reação química, liberando algo tóxico para a próxima lavoura. Se tiver uma previsão que vai faltar chuva, eu fecho todas as saídas. E deixo o nível de água baixinho, né? Tanto é que a semente, esse ano eu vou pegar uma semente tratada também, né? Por isso a importância de um bom planejamento e principalmente de forma antecipada. Apesar da chuva ter voltado para o estado, os produtores devem ficar atentos. Ainda a gente está trabalhando nessa situação. Ele tem que visualizar o que ele vai fazer na próxima safra, quando ele vai começar a fazer o plantio, fazer análise de solo, ver essas questões climáticas que vão influenciar, principalmente nesse caso do arroz especialmente, porque isso acaba eliminando alguns outros fatores que possam ser negativos lá na frente. Então esse planejamento inicial é muito importante. Ao invés de farinha de trigo, farinha de milho é uma alternativa à panificação, principalmente para quem tem intolerância ao glúten. No campo, assim, não dá para ver muita diferença, mas é na cor e no tipo de grão que essa variedade de milho se destaca. Depois de colhida e retirada a palha, a nova variedade é assim, branca. Diferente de outras variedades que a gente está mais acostumado, que tem esse aspecto mais amarelado ou alaranjado. Outra característica é que ela é farinácea, ou seja, apta para panificação, para a produção de pães, bolachas e com aspecto mais similar aos produtos feitos a partir do trigo. Por ser uma farinha branca, o mercado hoje, até por causa do trigo, busca uma coloração mais clara na farinha. Então, como o milho é branco, né, tu consegue misturar a farinha e o pão fica mais branco também. Eberson, um dos pesquisadores responsáveis pela variedade, mostra que o grão do milho BRS 015 farináceo branco se esfarela assim, na ponta dos dedos com uma leve pressão. Isso faz com que a farinha fique mais fininha. Esse tipo de grão também não tem uma substância presente em tudo que é feito de trigo, e a qual muita gente é intolerante. O milho não tem glúten, né? Então ele acaba sendo importante para o consumo desse público. O glúten é uma proteína que deixa as massas mais macias. Mas pessoas com a doença celíaca não digerem bem essa substância. Quem não pode ou não quer consumir glúten precisa encontrar opções para o consumo diário. Oportunidade também para quem produz. Entrar em nichos de mercado, principalmente celíacos, né? Ou pessoal que demanda, que cada vez mais procura farinha de milho branca para redução do glúten, né? A variedade é resultado de um trabalho de resgate do que é cultivado pelos agricultores do sul do Rio Grande do Sul por gerações. E por isso é voltada para uso na região. As chamadas variedades crioulas são adaptadas às condições locais por estarem na mesma região há muito tempo. Este pesquisador foi um dos responsáveis pelo resgate das primeiras sementes e foi quem deu início à seleção do material. A primeira grande coleta que a gente teve de milho foi um projeto que tinha com a Pioneer e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles financiaram coletas na América Latina, né, através do projeto LAMP. Né? LAMP quer dizer Projeto do Milho para a América Latina. E foram avaliados esses materiais. E alguns milhos especiais, como o açoriano branco, foi continuado no trabalho de melhoramento a partir daí. O grande objetivo é a conservação do germoplasma, porque estava entrando a questão do milho híbrido e tal, né?
ter uma coleta mais diversificada da variabilidade existente em milho para a América Latina e, no caso nosso, aqui no Brasil. Só que apesar de mais rústicas, as variedades crioulas têm uma limitação: não são padronizadas. Isso dificulta estimar o desempenho das plantas. Por isso, os pesquisadores e agricultores selecionaram por vários anos as plantas com melhor desempenho e com algumas características de interesse para desenvolver a nova variedade. São plantas de porte baixo, com pouco mais de 2 metros de altura. Porte mais baixo facilita a colheita, acaba sendo mais eficiente porque tu tem uma maior produção direcionada à espiga, facilita o manejo e a limpeza. A seleção também buscou evitar alguns defeitos que poderiam comprometer a qualidade da farinha. O principal era que na espiga dele ele tinha grãos que tinham mancha amarelada. Então, a nossa seleção, através do teste progênio, foi tirar, né, aquela frequência de milhos com esse defeito. O milho BRS 015 farináceo branco dá uma espiga por planta, com produção média de 5.000 quilos por hectare. Ele também é varietal. Os agricultores podem produzir suas próprias sementes para cultivo na próxima safra. E não dependem da compra de novas sementes. Mas após maduras, as espigas não devem ficar muito tempo no campo, diferente das variedades mais comuns. Apesar de não ser muito alto, mas o caule ser fino, né, ela tende a quebrar bastante. Então, o ideal é realizar a colheita mais próximo da maturação fisiológica ou logo após a maturação fisiológica. Isso quer dizer que as espigas dessa variedade devem ser colhidas assim que maduras. O ciclo é de 130 dias para a maturação após o plantio. Na região sul, a semeadura vai de setembro a dezembro. Esse é o tipo de notícia que a gente adora. E você já está inscrito nas nossas redes sociais? Estamos na campanha rumo a 1 milhão de seguidores. Então, se ainda não é, acompanhe a gente no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem a história do madeireiro que virou artesão. Você vai rever com a gente a história do Ivo, que trabalha com reaproveitamento de madeiras em peças lindas. Vacina contra o coronavírus com base em tabaco começa a ser testada em humanos. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. Lontras, Santa Catarina. Localidade de Alto Cotias. Terreno de 30 mil metros quadrados, com uma casa muito bem construída, com mais de 100 metros quadrados, com fogão a lenha mineiro, aconchegante, região belíssima, boa de água. Quer conferir? Essa é mais uma oportunidade da Dome Imóveis, no 988363677. Essa história começa assim. Ele se criou um madeireiro, mas descobriu que não precisaria derrubar mais nenhuma árvore para sustentar a família. Você vai conhecer agora o artesão de Aurora que transforma os restos de madeira em arte. O nome deste lugar é Morada do Sol Rústico e não poderia ser diferente. Os artigos feitos de madeira estão por todos os lados, desde o quintal até dentro de casa que fica no Fundos Aurora, resultado do trabalho dedicado do seu Ivo. Na verdade, com madeira eu trabalho minha vida toda, né? Porque antigamente meu pai já tinha sempre serraria madeireira, né? Mas que nem o meu trabalho é numa faixa de uns 12 para 13 anos.
eu trabalho com esse tipo de madeira, né? Essa história é mesmo curiosa. O antigo madeireiro que tirava da mata o sustento da família, hoje não derruba mais sequer uma árvore. Na verdade, tudo por aqui é reaproveitamento. São árvores mortas ou árvores caídas, né? Então, pedaços de raízes, de tocos, né? Então, esse tipo de coisa, né? Porque a madeira verde e a madeira de lei não dá para cortar. E é aí que entra a ajuda dos amigos. Seu Ivo percorre toda a região atrás de madeiras como estas que estão aos fundos da casa. Isso depois vira tudo isso. Impressionante, não é mesmo? Isso é conforme a peça que você acha, daí como se diz, a cabeça tem que ajudar a trabalhar para poder moldar para fazer os trabalhos daí, né? Cada peça é uma peça diferente. Estes quadros para decoração passam por polimento, camada de verniz e depois pintura. Tem também mesas rústicas, tábuas de churrasco. Recentemente, seu Ivo começou até a fabricar louças. Então, essa daqui é uma linha nova, que vocês estão trabalhando há menos tempo, né? Justo, exatamente. Faz há pouco tempo que a gente começou. Então, tem a parte de bacias que a gente usa, né? Então, tem algumas bacias com tampa, né? Com tampas que a gente faz, tem diversos tamanhos, que são mais pequena, mais maior, tem a linha de cuia de chimarrão. Então, né? Essa cuia aqui, ela é feita com nó de pinho? Com nó de pinho, com nó de pinho. Inclusive, para fazer ela existe até um segredo, senão não tem como fazer ela. Ela tem que ser fervida primeiro o nó, para poder tornear ele. E além disso, então, tem copo, tudo feito no torno? Tudo feito no torno. E geralmente, que madeira que o senhor usa para fazer essa parte de louça, assim? A parte de louça, assim, é mais de madeira de cedros e assim, uma madeira mais macia, mais mole, porque a madeira muito dura, aí não tem como, né? Ou, por exemplo, que nem os pratos, onde vai comida, só pode ser feito de madeira de cedro, porque senão dá gosto, né? Então, esse é feito de madeira de cedro, porque aqui você vai pôr comida, senão dá gosto na comida. Que nem assim, a barrica aqui para botar como se diz, uma cachaça verdadeira, né? Quem gosta da cachaça da pinga, né? Então, também é feito de madeira, ele é ocado dentro, né? Ocado dentro para poder colocar o líquido, né? E tem para fazer caipira, esse aqui é para tempero, né? Esse é para amassar tempero. Também não dá de deixar de mostrar esta adega. Então ela é de um tronco oco, que já é oco por natureza, né? Daí a gente limpa ela por dentro, tira todo o restante do podrido, que isso já é uma árvore morta, né? Não é uma árvore verde cortada. Então aí é feito a parte dentro, né, que é a colocação das garrafas do vinho, né? Que é colocar dentro. Ali, essa peça aqui cabe 66 garrafas de vinho aqui dentro. A pessoa tem que gostar bastante de vinho. Precisa gostar, porque cabe bastante, né? Então a gente faz em modelos menor também, mas essa aqui é uma peça das maiores das adegas que... Imagina, tem quase meu tamanho essa adega, né? Sim. Tem luz também? Tem luz, mas tem um sensor aqui, né? Que daí quando abre a porta, daí acende a luz no fundo. Parecido com uma geladeira. Parecido com uma geladeira, exatamente. O artesão também resgata peças históricas como a gamela, feitas para quem quer ter de novo em casa um objeto tão tradicional como este. Isso aqui é uma gamela feita de raiz de cedro. A pessoa pode usar para temperar um churrasco, uma costela, ou temperar uma carninha. Futuramente isso aqui vai ser uma coisa de extinção, na verdade. Porque uma que a gente não consegue mais achar raiz e coisa para isso, então devagarzinho vai se acabando isso. É um enxó, né? Um enxó próprio, torto assim, próprio para fazer essa cava aqui dentro aqui da madeira. Eu faço mais coisas, não faço mais só artesanato, também faço outros assim que nem mesas para área de festa, por encomenda e coisas assim, né? Então são diversos tipos que a gente vai modificando, né?
E aqueles pratos que a gente viu lá fora também são usados na decoração. Estes daqui foram pintados com técnicas diferentes. Olha só que perfeição! Então daí já é uma coisa mais diferente, daí primeiro já é trabalhado num torno, né? Daí tem a pintura, né? Daí isso é coisa manual, né? Então a filha ajuda, né? A pintura é da filha daí, né? Um quer uma peça torneada, outra quer uma peça rústica diferente, outro, né? Então é muito variável o público, né? Na casa do antigo madeireiro, madeira continua sobrando, mas agora tudo usado com consciência ambiental. No quintal, caprichosamente cuidado, esta é uma combinação para encantar. Aqui, a criatividade dita o ritmo dos dias. É satisfatório, né? Porque cada detalhe que você faz que fica diferente, você tem uma satisfação que aquele teu objetivo deu certo, né? Graças a Deus, a gente não pode se reclamar. Então a gente recebe muitos elogios e a gente vê na sinceridade das pessoas que são verdadeiros, né? O tabaco pode ser a chave para a cura do coronavírus. Os cientistas estão usando a planta como um novo rato de laboratório. De acordo com a Medicago, empresa responsável pela pesquisa, o pé de tabaco selvagem tem um sistema imune fácil de ser enganado via técnicas de engenharia genética. Basicamente, o que os cientistas fazem é, com a ajuda de uma bactéria, inserir na planta um trecho de DNA que ensina a produzir proteínas que se assemelham ao vírus. Assim, a planta se torna uma produtora de matéria-prima para a fabricação de vacinas contra o novo coronavírus. Isso porque a vacina serve para carregar pedaços de vírus inativos para dentro do corpo de uma pessoa. Quando esse material é injetado em um paciente, seu sistema imune reconhece a ameaça e passa a produzir defesas contra o potencial invasor. Se a pessoa imunizada tiver contato com o vírus no futuro, seu organismo já saberá se defender e ela não ficará doente. Anticorpos criados a partir de plantas de tabaco já se mostraram promissores no combate de vírus como o HIV e o Ebola. No caso do novo coronavírus, a Medicago afirma que uma única dose da vacina se mostrou capaz de aumentar drasticamente o número de anticorpos, os soldados de defesa que o corpo produz para combater o invasor. Se os resultados preliminares forem confirmados em humanos, a vacina deve passar ainda por novos testes em outubro. A ideia da Medicago é produzir 100 milhões de doses até o fim de 2021. Além da Medicago, há também outras empresas que estão usando o tabaco como fonte de pesquisa. Neste caso, uma delas é a British American Tobacco, que aqui no Brasil detém a Souza Cruz e está em estágio avançado já no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, há pelo menos 23 vacinas já em estágio avançado na luta contra o Covid-19. No próximo bloco, o arrepiante mirante de vidro que fica na Serra de Santa Catarina. São 7 metros apenas de ferro e vidro na beira do penhasco. Teria coragem? E a receita da semana é do pão de fubá, feito com farinha de milho, cará e batata doce. Daqui a pouco estaremos de volta. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001,
produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. Se você estivesse na beira de um precipício, teria coragem de dar um passo a mais em cima de uma passarela de vidro? Esta novidade tem atraído muitos turistas no município de Urubici, na Serra de Santa Catarina, que estão vivendo esta emoção e também passando um pouquinho de medo. Muita gente perde o fôlego só de ver uma imagem como esta. Ao chegar no precipício, você segue andando e a única coisa que te separa é uma camada de vidro. O mirante de vidro fica dentro do Parque da Cascata do Avencal, em Urubici, na Serra Catarinense. Uma das várias possibilidades de ver a cachoeira, que tem mais de 100 metros de queda livre. A estrutura ficou pronta no ano passado e nos últimos tempos tem atraído uma legião de curiosos como a Rafaela, de Florianópolis. No início eu entrei ali, fui para entrar na passarela e achei que eu não ia conseguir, porque olhando para baixo assim é muito alto, dá muito medo. Mas aí o segredo foi não olhar para baixo. Essa pode ser uma experiência inesquecível para muita gente. E vocês vão vir comigo para mostrar um pouquinho de como é isso. Olha só, a gente vai saindo literalmente da beira do penhasco. No começo, com certeza, a gente vai procurando essas vigas metálicas em busca de estabilidade, né? Porque vai que acontece alguma coisa. Mas é claro que quando a gente chega aqui, ó, toda essa experiência compensa. Olha a vista. Dá um medinho, mas é muito bom, muito bonito. A vista compensa. Compensa bastante. Aliás, a vista dos dois lados compensa. As águas sulfurosas da cascata vão ganhando espaço por entre as montanhas, em um vale ainda coberto por muito verde. Olhando de longe, a gente fica pensando, como é que se consegue montar um mirante em um lugar como este? Primeiramente, muito planejamento. Foram usadas máquinas, foram usada a parte de concretagem, armação em ferro, né, para ter uma total segurança, né? Foram tomadas medidas com a parte de engenharia e tudo, né? São pouco mais de 7 metros de ferro e vidro e capacidade para algumas toneladas, ou seja, completamente seguro. É muito segura. Quanto a isso, ela é para várias toneladas e mesmo que são limitadas. Se pede ali o máximo 15 pessoas ali. Por dois motivos, mesmo para tiragem de fotos, para um não atrapalhar o outro, e mesmo pela questão de segurança, para não ultrapassar o excesso de peso. Como atrativos nas redondezas, tem ainda uma tirolesa e também um balanço do infinito. E opções de alimentação como este restaurante, que serve comida típica, entre elas a paçoca de pinhão. Muitos paulistas, eles acham que é doce, aí a gente apresenta para eles, eles ficam encantados pela paçoca de pinhão. Eu pensei assim, fazer uma coisa bem simples, né? Sentir esse nosso saborzinho, assim, o sabor da serra, o sabor da nossa região. Eu sirvo à la carte com trutas e paçoca de pinhão e um prato executivo. E para espantar esse frio de inverno aqui na Serra, nada melhor do que um fogão a lenha. E é claro que tem também as bebidas tradicionais do inverno, chocolate quente e também o quentão. Delícia! A Serra Catarinense tem se tornado um destino imperdível nos últimos anos. Frio, comidas típicas, paisagens de perder o fôlego e, é claro, novidades como o mirante de vidro, permitido aqui não olhar para baixo apenas nos primeiros segundos, porque depois ninguém vai querer perder a oportunidade de ver o que a natureza tem para oferecer. Daí dá para contemplar essa belezura, é muito lindo.
Então, teria coragem? Eu já estava na segunda vez, já estava um pouquinho mais tranquila, mas o nosso cinegrafista fez inclusive poucas imagens de tanto medo que tem de altura, mas com certeza é uma atração que vale a pena conhecer. E agora vamos mudar de assunto porque é hora de receita. Hoje é dia de pão de fubá. Olha aí. Bom, eu sou a Roseli, do Sítio Colina. A gente tem uma propriedade de turismo e também é totalmente orgânica. A batata, tudo que a gente usa, todos os produtos que a gente usa para comercializar na feira e também o que a gente coloca na mesa para os hóspedes, é orgânico. Aqui eu vou fazer a receita do pão de fubá, que é com batata e cará. Então eu vou colocar o fubá e a batata, um pouco de fubá e um pouco de batata para começar o pão. Eu só estou fazendo o modo de preparo. A receita eu não vou passar de todos, porque eu faço, nesse caso, são 18 pão que a gente leva na feira para Rio do Sul e eu vou só passar o modo de fazer. A receita vai depois para um pão. Para fazer um pão de fubá, que pode pesar até 1,5 kg, você vai precisar de 350 gramas de cará, 1 kg de batata doce, 400 gramas de fubá, 180 ml de água fervendo, meia colher de fermento de pão e sal. Eu mexo o fubá com um pouco de batata para fazer um tipo de uma farofa, porque se a gente escaldar só o fubá puro, ele dá um pouco de pilota no fubá. Ele empilota, então colocando um pouco de batata junto, fazendo um tipo de uma farofa, ele não dá pilota. Aí eu coloco sal. Como é bastante pão, também vai bastante sal. Agora eu escaldo esse fubá com um pouco de batata. Agora com esse fubá escaldado, a gente vai colocando as misturas, que é a batata e o cará. Só que tem que ir colocando aos poucos, porque para misturar bem o fubá que está escaldado. Senão depois vai aparecer o fubá separado dentro do pão. Isso tem que ser bem misturado. Agora eu vou colocando batata. No começo a gente tem que mexer com a pá, porque está muito quente a massa, porque o fubá foi escaldado. Mas depois tem que colocar a mão mesmo. O pão de milho a gente já fazia desde criança, pode-se dizer, porque na nossa época a gente já começou a trabalhar desde cedo, desde que dava conta de uns 10, 12 anos aí, a gente já fazia todo o serviço da casa. Então o pão de milho eu aprendi com a minha mãe. Agora eu coloco o fermento. Não colocar o fermento quando tem muito quente, porque o fermento não pode ser escaldado. Então a gente coloca o fermento quando a massa já está um pouco mais fria. Lembrando que essa receita, o que eu estou colocando aqui são para 18 pães. A gente só está mostrando o modo de fazer. Eu sempre coloco primeiro a batata e depois o cará, porque com o cará ele costuma, o fubá daí costuma empilotar um pouquinho mais, então a batata não deixa ele empilotar, mas se colocar o cará primeiro ele é mais difícil para misturar o fubá. Bem, agora a gente já misturou bem a batata e um pouco de fubá, agora a gente vai colocar o cará. O cará ele sempre é um pouco mais difícil para a gente misturar, mas por isso que eu coloco ele um pouco mais depois. Mas a gente tem que misturar bem, porque senão o pão fica manchado. Um pedaço tem batata, um pedaço tem fubá, bem misturado. Bem, agora a gente já está fazendo o final, o pão já está amassado. Uma coisa eu só queria comentar é que aquela quantia de água que eu tenho na receita,
Às vezes ela pode mudar, depende do tipo da batata. Se a batata é uma batata bem enxuta, ela até pode ficar um pouco menos pão, porque ela daí já ajuda como se fosse no lugar do fubá. E se a batata é uma batata aguada, ela vai precisar um pouco mais de fubá, onde que o pão vai ficar um pouquinho mais maior. Porque a batata sendo aguada, ela já ajuda no volume da água. Então, pode mudar às vezes um pouco o tamanho do pão. Agora a gente vai deixar ele descansar, ele vai ter que crescer na bacia. Depende do dia, se é um dia frio, ele demora um pouquinho mais. Ele pode levar até 1h30 para crescer. Se é um dia de calor, ele pode crescer até em 1 hora, ele pode estar crescido. Mas para saber se ele está crescido, ele fica todo rachadinho a massa, assim. Bem, depois que o pão está crescido, a gente coloca na forma e coloca ele no forno a lenha. Ele fica 1h30 no forno assando. Depois a gente pode tirar. Bom, pessoal, agora depois de 1h30 o pão no forno, agora ele já está assado. Então eu vou tirar o pão para ver como é que ele ficou. Bem, pessoal, agora a gente já tirou o pão do forno e a receita que eu passei é para um pão, mas nesse caso eu fiz 18, que a gente faz feira, então a gente faz mais, né? Mas para um pão é a receita que eu passei para não se confundir, né? Então todos sabem que é para um pão só. E agora é real e oficial, está confirmada a live do agricultor no próximo dia 25 de julho, às 2 horas da tarde. Uma tarde de muita música boa para homenagear a classe que tanto faz por nós. Às 2 da tarde a live começa direto do galpão campeiro do frigorífico Eugole em Taió. A gente começa com Paulista e Edson Praiano, uma dupla que canta só modão antigo. Que viviam discutindo a respeito da religião. José, que era mais velho, tinha sua devoção. Depois tem Marquinhos Costa. Você, meu favo de mel, pedaço do céu, do meu coração. Você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. E a programação encerra com o projeto Moda Véia. Que chora por você. Durante toda a live vai ter uma costela assando no centro do nosso galpão e vocês vão poder acompanhar e interagir com a gente. A live é um oferecimento ainda do Grupo Cordeiro, Frigovil, Glauco Kill, B3N Colchões Estofados, Supermercados Imperatriz, Cortibras Decor, Tortuga, representante DSM e Rudinic Soluções em Tecnologia Solar. Quero dormir em seus braços de novo, no amanhecer, fazer amor com você, com você. Então está combinado, no próximo dia 25 de julho, às 2 horas da tarde, nós no galpão campeiro do frigorífico Eugole em Taió, vocês em casa, juntos por esta causa, né, para homenagear esta classe que faz tão bem para o nosso país. É isso, o Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê na semana que vem. Até lá!